Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a engenheira Tamires Rafaela e hoje a gente vai falar então sobre a diferença de alvenaria estrutural e estrutura convencional. Então, pessoal, eu sei que surgem muitas dúvidas sobre isso, sobre se eu posso ter o meu espaço em conceito aberto, se eu não posso ter o meu espaço em conceito aberto. Por quê? Por que que eu tenho que contratar um engenheiro para fazer essa avaliação? Se eu posso ou se eu não posso derrubar minha parede? Então, vamos lá. Aqui eu fiz, então, 2 protótipos, né, com alguns brinquedos, né, com Legos, para dar uma explicação, assim, mais ou menos para vocês terem uma ideia disso, né? Então, a gente tem aqui uma estrutura de alvenaria estrutural, que seria essa, e uma estrutura de estrutura convencional, que é o que a gente costuma chamar. A estrutura convencional, que é esta daqui, como que acontece? Aqui em cima vai ter a laje, né? Imaginem que esse pórtico, ele seja, né, a estrutura da casa de vocês. Aqui em cima vai ter a laje, apoiando nesses pórticos, né? Esse vai ter mais um outro aqui, mais um outro aqui, mais um outro aqui. Então, essa carga dessa laje, ela vai se distribuir para essas vigas, esse elemento aqui seria a viga, né? E aí que vai distribuir a carga, vai dividir a carga para esses pilares aqui dos cantos, né? Que são esses aqui, até chegar na sua fundação, né? Assim por diante, vai indo de andar por andar, até chegar lá embaixo na fundação. Então, aqui a gente tem, por exemplo, essa parede, né? E aí, quando a gente tem essa parede, seja ela de gesso, seja ela de tijolos, seja ela do material que for, se eu removo ela, nada acontece na minha estrutura. A minha estrutura continua intacta, porque essa parede, seja de alvenaria ou de qualquer outro material, ela é simplesmente de vedação. Ela serve para vedar um ambiente do outro, ela serve para vedar a nossa estrutura, a nossa casa para a parte externa, para a gente não ter chuva, não ter, enfim, né? Para dar o fechamento da casa em si. Então, na alvenaria estrutural, a gente já tem outro comportamento de estrutura. A gente tem aqui a nossa parede de alvenaria estrutural e os nossos blocos, né? E a gente vai ter essas paredes também nos outros cantos para formar as paredes da casa. E aqui em cima vai ter a laje. Dessa laje, a carga vai se distribuir através das próprias paredes. Nesse tipo de construção, geralmente a gente não tem viga nem pilares. O que a gente tem no máximo é uma cinta de amarração para manter a amarração das paredes, ou então, quando a gente tem viga, a gente não, ainda assim a gente ainda não tem os pilares. E o que faz o papel dos pilares, nesse caso, de estruturar, é a própria parede. Então, nesse tipo de construção, a parede ela não serve somente como vedação, como a gente viu na estrutura anterior. Ela serve também como estrutura. Então, a gente não pode mexer nessa estrutura. Não, pelo menos, sem a orientação e o auxílio de um engenheiro calculista, porque ele que vai saber se a gente pode remover, quanto a gente pode remover, se a gente pode fazer um reforço, se, né, todas as implicações que vão ter, qual o custo que vai ter isso, né? Porque às vezes a gente quer fazer alguma coisa, não que ela não seja possível de fazer. Na engenharia eu costumo dizer, tudo é possível de fazer desde que o custo esteja compatível, né? A gente preza muito na engenharia pelo custo-benefício das coisas e pelo que é economicamente viável. Então, nesse caso, a gente não pode sair abrindo as paredes, tá? Mas então, como é que eu vou saber se uma estrutura é de alvenaria estrutural ou se ela é de estrutura convencional? Assim, geralmente as pessoas leigas, assim, não vão ter muito essa ideia, elas não vão ter muito como saber isso. Então, por isso é muito importante solicitar o atendimento, a consultoria ou o serviço de um engenheiro, principalmente um engenheiro calculista ou um engenheiro estrutural, para fazer essa avaliação. Geralmente, para a gente ter uma ideia bem superficial, tá? E uma regra meio geral. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, onde eu moro, na década de 80, ali mais ou menos, muitos prédios eram construídos, até 4 pavimentos, eram construídos
em alvenaria estrutural, porque o custo era menor, né? Porque na época era feito assim, e a gente não tinha muito essa questão do conceito aberto, né? Naquela época era uma época diferente, tanto é que muitos desses apartamentos têm dependência de empregada e outras coisas. Então, os hábitos eram diferentes, né? Então, a tendência, né, da época era essa. Então, hoje em dia, a gente tem mais isso do conceito aberto e tudo mais. Então, geralmente essas construções, quando vocês olham para ela, vocês já basicamente têm uma breve ideia de que possivelmente essa estrutura ela é de alvenaria estrutural, que eram aqueles blocos de tijolos, né, maciços, e não tinha como tem hoje em dia essas peças de blocos de concreto, de blocos cerâmicos que são voltados para a alvenaria estrutural propriamente dita. E hoje em dia, esses que utilizam esses blocos, eles geralmente são construídos até uns 7 pavimentos, mais ou menos, tá? Como MRV, Construções Minha Casa Minha Vida, utilizam desse padrão de construção por ter um custo mais baixo. Isso quer dizer que ele é de pior qualidade? Não, ele não é de pior qualidade. Ele só é um custo mais em conta, mas ele também serve para suportar as cargas. Ele só não tem essa flexibilidade de abrir paredes e tudo mais. Quando a gente olha, então, para prédios que têm mais de 7 pavimentos, ali tem os seus 10, 15, 20 pavimentos, provavelmente, né, provavelmente não, com certeza, essas construções elas são feitas de estrutura convencional, composta de laje, vigas, pilares, né, e até chegar à sua fundação. Então, essas construções podem ser removidas das paredes com a atenção de que deve ser consultado o projeto do prédio, da edificação, ou nos casos em que a gente não tenha esse documento, se vai abrindo a estrutura, a parede ali com cuidado, para a gente ver se não tem nenhuma parte do pilar, se a gente não vai pegar ali o pilar, né? Se a gente pegar uma parte do pilar, a gente sabe que a gente não pode remover aquele elemento é fundamental para manter a estrutura de pé. Bom, então agora com essas informações eu acho que você já teve uma noção breve, assim, um pouco didática do porquê a importância de um engenheiro avaliar a sua estrutura, de que é possível sim fazer intervenções até mesmo na alvenaria estrutural, feita da forma correta por um profissional qualificado. E então, acho que a partir de agora você pode aí saber se você ter uma breve noção se você pode ou não pode tirar sua parede, qual profissional você deve consultar, quais as coisas que você deve considerar para fazer essa remoção ou não, né? Então, a gente fica aqui com esse vídeo. Me conta aqui se você tem mais dúvidas, tem mais curiosidades, quer saber sobre mais coisas, que a gente vai responder tudo aqui para vocês. Até mais!